Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Inscritos. E dessa feita, eu estarei aqui dando uma resposta a uma amada irmã que ela gostaria de saber se aquele famoso texto da Carta aos Hebreus, capítulo 6, versos de 4 a 6, está falando sobre a perca da salvação. É possível perder a salvação baseado em Hebreus capítulo 6, de 4 a 6? É um texto difícil. Nós temos aí aproximadamente 5 interpretações, mas eu não vou trabalhar todas as interpretações, porque o vídeo vai ficar muito longo. Eu gostaria de ser aqui taxativo e direto. Eu defendo a apostasia. É possível sim se apostatar da fé, é possível sim abandonar a fé, é possível sim desertar, porque se não fosse possível, então por que as advertências? Se a perca não é real, ou a perda não é real, então por que advertir? Advertir para quê? Se você nunca vai perder, não tem sentido. As advertências bíblicas perderiam sentido se você nunca perde. Nunca perde. Ou se apostata da fé. Antes de nós respondermos aqui esse texto, eu vou pegar as duas principais interpretações. A primeira é que, de fato, o texto está falando da perca da salvação, da apostasia. E além desse texto, nós temos mais 4 textos da Carta aos Hebreus, que não dá tempo para falar aqui, que fala sobre apostasia. Outro famoso texto está no capítulo 10, do 26 ao 31, que ele volta a advertir. A carta tem um tom de advertência o tempo todo. O tempo todo. Então, essa é a primeira posição. A segunda posição é aquela que muitos entendem, que Hebreus não está falando da perca da salvação, mas sim da advertência. O escritor está advertindo para eles não voltarem atrás. E por quê? Porque os versículos 4 a 6 não terminam o texto continua. E no versículo 9 ele explica o motivo dessa advertência. E é essa a minha posição, por incrível que pareça. Essa é a minha posição, minha querida irmã. Porque nós vamos ver aqui o contexto. Para eu afirmar e defender aquilo que eu defendo, que o texto está falando da advertência, para eles não voltarem atrás, não deixarem a fé, não abandonarem a fé, eu preciso contextualizar. Então vamos lá entrar na sua pergunta, entrando aqui agora na sua pergunta e dando a resposta. O texto não começa aqui. O texto começa no versículo 11 do capítulo 5. Aonde ele está trabalhando a maturidade cristã. E ele traz uma advertência dura para os cristãos judeus, porque você tem que entender porque o nome da carta é aos Hebreus. E a expressão Hebreus vem da raiz hebraica apiru, que significa aquele que vai adiante, aquele que não volta atrás, aquele que não retrocede, aquele que olha para frente, aquele que sempre segue em frente. E por que é aos Hebreus? Porque eram cristãos judeus que já tinham tempo na fé e estavam sendo tentados, devido à perseguição, a retornar, a voltar para o judaísmo, voltar para a antiga aliança. E a carta aos Hebreus é um manifesto, a carta é um manifesto contra essa volta. Porque tudo do Antigo Testamento caducou. Tudo aquilo era sombra. Cristo é a realidade. Então ele vai fazer contrastes o tempo todo. Ele vai contrastar a antiga aliança com a nova aliança. E mostrar que a nova aliança em Cristo é superior. Cristo é superior à lei. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior a Moisés, a Arão. Cristo é superior ao sacerdócio levítico.
Cristo é superior ao sacrifício levítico. Então, voltar para isso, voltar para a lei, voltar para Moisés, voltar para as tábuas de pedra, era negar a fé, era se apostatar. E ele vai mostrar que a nova aliança em Cristo é superior, que o sacrifício dele é superior, que ele está assentado à destra do Deus Pai, ou a majestade de Deus. 4 vezes o escritor vai falar que Cristo está assentado à destra de Deus. Olha só, o capítulo 1, versículos 2 e 3, quando ele fala assim, versículo 3, na verdade, né? Versículo 3. O Filho que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelas suas palavras poderosas, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade dos céus. Olha o capítulo 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Olha o capítulo 12, versículo 2. Ele vai dizer assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. E o que significa isso? Essas quatro expressões que aparecem aqui nesses capítulos. Simplesmente é que a obra dele está completa. A obra dele foi completada. Não há nada mais para fazer. Ele se deu como oferta. Está no capítulo 9, capítulo 10, o capítulo 7. A oferta foi ele. Ele se auto-ofereceu, aniquilando, eliminando o sacrifício de touros, de bodes, de ovelhas. Todo o ritual do sacrifício, ou todo o sistema sacrificial levítico, era um símbolo do sacrifício perfeito de Cristo. Então, por isso que ele se assentou à destra de Deus, à direita de Deus, porque ele completou a sua obra. Não há nada mais para fazer. E está assentado à destra de Deus, a majestade de Deus, à direita de Deus, está mostrando a sua superioridade, está mostrando a sua mais alta honra. Por isso que era uma blasfêmia, era uma apostasia, retornar, retroceder. Por isso que o nome da carta é aos Hebreus, é aqueles que vão adiante, é aqueles que não desistem, é aqueles que seguem em frente, é aqueles que não olham para trás. E voltando agora para o texto, no versículo 11, começa uma advertência. Olha o versículo 11 do capítulo 5. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer sobre o sacerdócio de Cristo aqui. Ele está falando. Coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. A minha tradução é a NAA. Outras traduções vai trazer a expressão: vocês ficaram tardios em ouvir, ou são tardios em ouvir. Vocês são lentos, vocês não amadurecem na fé, vocês não saem do leite materno espiritual. Tem que avançar. A vida cristã, você tem que crescer, você tem que avançar, você tem que chegar à fase adulta da maturidade cristã. Então eu queria falar algumas coisas para vocês, mas eu não posso falar porque vocês não vão entender. Vocês estão indo no leite. Olha o versículo 12, ele fala assim: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares, os princípios básicos dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Pelo tempo que vocês têm na fé de crente, já eram para vocês serem mestres, maduros. Mas eu tenho que ficar explicando os pontos básicos da fé
o beabá da fé, porque vocês são crianças espirituais, são imaturos. Então, o texto começa com esse tom de imaturidade. Para você entender o capítulo 6, versículos 4 a 6, você precisa entender o contexto, e esse é o contexto, a maturidade cristã. Os cristãos não estavam se desenvolvendo na fé, não estavam crescendo na fé, parou, estavam sofrendo de nanismo espiritual, inanição espiritual, não cresciam, não evoluíam, estavam tomando leite espiritual. E ele está aqui como pastor, uma palavra pastoral, exortativa. Aí no versículo 13 ele fala assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então vocês são crianças espirituais. Mas o alimento sólido, versículo 14, é para os adultos espirituais na fé, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aí ele começa agora o capítulo 6, que é o mesmo assunto, a maturidade. E quando chega nos versos 4 a 6, ele vai trazer uma advertência severa contra o retrocesso. Isso não indica que os cristãos, dos quais estavam fracos na fé, judeus, que estavam pensando retroceder, voltar atrás, estavam já nessa situação nos versículos 4 a 6. Mas ele está advertindo, está exortando, está consolando, redarguindo, ensinando para eles acordarem, dando um choque de realidade. Vocês estão ficando loucos. Cristo é superior, a nova aliança é superior. Vocês querem voltar de novo a matar animais. Vocês querem voltar de novo para o sangue de touro, de bodes, de ovelhas. Vocês estão malucos. Aí vem um tom de advertência. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, aqueles quem? Os crentes, dos quais ele está escrevendo. Aí ele fala, daqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, a salvação, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus, expondo-o à zombaria, ao escárnio, ao vitupério. Aí o texto continua, querido. Olha o contexto. Olha o versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Aqui é uma metáfora. Todos aqueles que receberam a graça de Deus, a chuva de Deus, a misericórdia de Deus, tem que cultivar, tem que manter. Mas aqueles que a desprezam a graça, a chuva de Deus, a misericórdia de Deus, a benevolência de Deus, vem as ervas daninhas no terreno. O terreno fica sujo e tem que ser queimado e tem que ser limpado. Então é necessário que aqueles que se expôs à graça, aqueles que se expôs à misericórdia de Deus, aquele que se expôs ao evangelho, à chuva de Deus, deem o seu fruto correspondente. É isso que ele está falando. E quando chega no versículo 9, ele fala assim: quanto a vós outros, ó amados, contra mim, contra você, quanto a nós. Olha o contexto. Quanto a vós outros, ó amados, ainda que falemos desta maneira dura, ainda que eu fale desse jeito com vocês, sabe por que eu falei assim com vocês? Eu falo assim, é para vocês acordarem, é para vocês despertarem, para a loucura que vocês querem fazer, em retroceder, em voltar. Não façam isso. Eu amo vocês, eu falo como pastor de vocês, eu falo como líder de vocês,
Eu falo advertindo porque eu amo vocês. Eu conheço vocês. Eu estou pastoreando vocês. Eu não quero perder vocês do rebanho. Então, quanto a vocês, ó amados, ainda que eu esteja falando dessa maneira, a minha certeza é da salvação de vocês, é da imutabilidade da salvação de vocês, que vocês não perdem nada, que a salvação está garantida, que a vitória em Cristo está garantida, que o que ele fez na cruz do Calvário por vocês, pagando os seus pecados, estão garantidos. Esse é o significado. Então o tom aqui todo não é de perca da salvação, é de advertência, para não voltar ao judaísmo, para não voltar à lei, para não voltar a Arão, para não voltar a Moisés. Esse é o contexto. Então tem muita gente aí que fazendo um terrorismo com esse texto, faltou no culto à noite, perdeu a salvação. Foi para uma baladinha lá, tem uma fraqueza, perdeu a salvação. Assistiu a novela da Globo das 9, perdeu a salvação. Não! Não! Tem nada a ver. Nada a ver. Então, o versículo 9 é claro. Porque o pessoal gosta só de ler os versículos 4 a 6, mas não lê o 9. Quanto a vós outros, amados, eu estou persuadido, ainda que falemos dessa maneira com vocês dura, estamos certos de que coisas melhores os esperam. Coisas relacionadas com a salvação. Aí versículo 10, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, salvação. Versículo 12, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Veja que todo o tom aqui é de advertência. Então, o texto não está falando que eles perderam a salvação. O texto está mostrando em um tom duro, uma palavra pastoral dura, para eles não retroceder. Essa é a minha posição. Hebreus 6, de 4 a 6, não está falando de perca da salvação devido ao contexto aqui. Não tem nada a ver. E olha que eu defendo a apostasia. E olha que eu não sou calvinista. Não sou calvinista. Tá? Mas eu tenho que ser claro com o texto, porque tem um contexto aqui. Eu não posso pegar os versículos 4 a 6 do capítulo 6 e isolar e esquecer do contexto. O contexto está falando da maturidade cristã. O contexto está falando da advertência que ele está dando a não retroceder, a não voltar ao judaísmo, a não voltar a Moisés, às tábuas de pedra. Esse é o contexto. E o versículo 9 é tão claro. Quanto a vós outros, amados, eu estou persuadido, ainda que eu fale duro com vocês dessa maneira, a minha certeza é que vocês não perdem nada, é que vocês estão garantidos, é que a salvação está mantida. Mesmo vocês tropeçando, cabaleando na fé, pensando em olhar para o retrovisor, da lei, do passado, não façam isso, porque Cristo é melhor. A nova aliança é melhor. O sacrifício é melhor. Inclusive essa expressão, a palavra melhor, vai aparecer 13 vezes na carta. Melhor, melhor aliança, melhor conserto, melhor pacto, sacrifício melhor e por aí vai. Então está aqui respondido a sua pergunta, minha querida e amada irmã. Deus abençoe a sua vida. E se vocês têm dúvidas, deixa aqui nos seus comentários, eu estarei selecionando e respondendo na medida do possível, tá certo? Deixe também o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.